O Brasil é um país injusto. Qualquer criança, qualquer adulto, qualquer idoso, debaixo desta bandeira verde e amarela, repete isso sem medo. Se existe um assunto que une todos os brasileiros, de todas as épocas, é a injustiça. Mas reclamar é fácil. O que quase ninguém faz é a pergunta certa. Por quê? Por que depois de tudo, depois de tantos governos, de tantas ideologias, de tantas promessas, a injustiça continua sendo a regra? Neste vídeo eu vou te mostrar que existem 3 grandes injustiças no Brasil e que as 3 têm a mesma raiz escondida. Um mal que tem nome. Nós chamamos, aqui da missão, de extrativismo cultural. Fica até o fim, porque é só no fim que tudo se encaixa. Mas antes, um aviso importante. Esse vídeo é só o começo de uma série nova aqui no canal. Uma série inteira dedicada ao Livro Amarelo. Para quem não conhece, o Livro Amarelo é a obra em 6 fascículos que reúne o diagnóstico e as propostas para o Brasil, da missão. Capítulo por capítulo, eu vou destrinchar cada ideia com você, na linguagem do dia a dia. E a gente não vai começar de qualquer lugar, não. A gente vai começar pela raiz de tudo. Hoje, eu abro o capítulo 4 do 6º fascículo. O texto chamado O Brasil, um país injusto. E aqui é que nasce o conceito mais importante para entender o resto da obra: o extrativismo cultural. Se você entender este capítulo, você entende todos os outros. Então bora lá! Para entender o Brasil, a gente precisa separar a injustiça em 3 eixos: a injustiça do Estado, o poder público que deveria proteger e que historicamente oprimiu, a injustiça das elites, a classe que mandou no país desde o primeiro dia, e a injustiça do crime, a força que cresce na ferida deixada pelas outras duas. Eu vou passar por cada uma, e aí ao final eu junto as 3 e mostro o que elas têm em comum. Porque não é coincidência. Vamos começar pelo mais óbvio: o Estado. Aqui tem uma narrativa que une a esquerda e a direita, a de que o Estado brasileiro atuou ativamente ao longo da história para maximizar a desigualdade e oprimir os mais fracos. E isso começa antes mesmo do Brasil existir. Portugal, como todo senhor colonial, só havia uma utilidade na colônia: extrair recursos. Qualquer benefício para o povo era efeito colateral. Controle da imprensa, proibição do comércio, impostos, tortura e prisão para manter a ordem. A derrama, as capitanias e mais tarde a lei das terras. Com a independência, o Estado de Dom Pedro herdou os mesmos métodos: exército esmagando revoltas, o poder a serviço da escravidão. E olha o detalhe sombrio: da velha república até o fim da ditadura militar, a tortura foi um dos instrumentos mais corriqueiros da política nacional. O Estado brasileiro não evoluiu para libertar, ele aperfeiçoou a opressão. E hoje ele não é mais autoritário como antes. Ele é inchado, moroso e infectado por elites parasitas que entram na máquina pública para extrair recurso, lícito e ilícito. É um funil. Tira das classes mais pobres pelo imposto sobre o consumo e despeja numa burocracia que se deleita em luxo. Um Estado todo poderoso, mas incapaz de entregar a coisa mais básica: a justiça. Mas se o Estado te indignou, segura essa: a injustiça das elites brasileiras é ainda pior. Mais antiga, mais cruel e mais difícil de matar. E para entender, a gente precisa voltar à origem. Diferente dos espanhóis, que encontraram civilizações inteiras para subjugar nos Andes e na Mesoamérica, os portugueses chegaram numa terra virgem, de caçadores e coletores. Domar essa terra exigia coisas tediosas e sem glória: trabalho, educação, paciência, construção. Mas a elite queria ser Roma, queria ser César no Mundo Novo. Então, na falta de incas e astecas para conquistar, ela importou um povo para simular o império: o escravo africano. Para a elite, era o império perfeito. E quando o vento da abolição soprou, lá em 1850, eles articularam a peça legislativa mais infame da nossa história: a Lei das Terras. Concentraram a terra nas mãos dos latifundiários e expropriaram quem abria o interior. Por quê? Porque o maior terror das elites é o povo ter acesso à propriedade. No mundo ideal delas, todos seriam escravos, e quem não fosse, não teria nada mesmo assim. A velha república, o auge do poder das elites,
foi o período mais violento e miserável da nossa história. Guerras de norte a sul, coronéis, cangaço, degola. E quando o Estado cresceu com Vargas, as elites não morreram. Se grudaram nele como carrapatos, sugando o recurso extraído do povo. Hoje, com as emendas parlamentares e a compra de voto, elas estão voltando ao poder. E como sempre quiseram. Um executivo fraco e um país para sugar. Olhando a história inteira, não dá para ter dúvida, não há futuro para o Brasil que possa coexistir com elas. O Estado e as elites abriram uma ferida no povo. Toda ferida gera infecção. Os parasitas prosperam na miséria alheia. Dessa miséria nasceu a terceira injustiça, o império do crime. E olha o que é assustador. O crime usa exatamente o mesmo método dos seus parentes mais civilizados. Extrair tudo possível de quem ele consegue subjugar. Uma máquina de transferência de renda que arranca dos mais pobres e mais vulneráveis. O crime organizado é a inversão da lógica que funda qualquer sociedade. Em vez do bem comum, a riqueza de um ao custo de muitos. O potencial de violência dele supera o do Estado e até o das elites. Hoje ele comete uma das maiores e menos faladas atrocidades do mundo. Destruir a vida de milhões pelo crack, pela droga. Em nome de um lucro banal que não compra nenhum prato de comida, o criminoso envenena um homem com uma droga que rouba dele a própria humanidade. E faz tempo que não é só a droga. Virou garantidor de mercados ilegais, tráfico humano, lavagem de dinheiro, contrabando e até o financiamento de campanhas eleitorais. É a força ascendente da ordem de hoje, com uma crueldade nunca antes vista na nossa história. Agora junta tudo: Estado, elites e crime. Três injustiças diferentes, usando o mesmo método. O abuso dos muitos em nome dos poucos. O aproveitamento parasitário dos recursos. A negação de qualquer valor em nome do lucro imediato. Isso não é coincidência. É o elo que une as três, um mal escondido no âmago do Brasil, que nós da missão chamamos de extrativismo cultural. Não é uma teoria econômica, é uma forma metafísica de enxergar a realidade. E ela governa as estruturas de poder neste país. O extrativismo cultural enxerga o mundo por três premissas. Primeira, não existem valores transcendentes. Segunda, a relação entre os homens é regida apenas pela força. Terceira, todas as coisas são recursos. Tudo e todos são matéria-prima para ser extraída e queimada no altar do prazer imediato. E o exemplo máximo dessa visão tem um nome e história: a escravidão do jeito brasileiro de ser. O mais fraco é predado pelo mais forte. O derrotado é usado por inteiro, até a última gota de energia vital. E qualquer crença, o cristianismo, o liberalismo, a democracia, é aplicada de forma cínica só para justificar a extração. E aqui vem a parte incômoda. Isso não é só nos livros de história. Está nos incentivos do seu dia a dia, naquilo que o brasileiro é incentivado a fazer para subir na vida. Golpe, casa de apostas, pastor desonesto, coach parasita, patrão que abusa do funcionário, funcionário que rouba do patrão, eleitor que vende o voto, político que desvia, ONG que vive de dinheiro de fora, polícia que aceita propina. Nenhuma dessas coisas é exclusiva do Brasil, mas todas juntas formam um método. Uma regra escondida que diz: não levar vantagem é fraqueza, é ficar vulnerável. Essas são as vítimas silenciosas do extrativismo cultural. As que morrem num latrocínio ou numa UTI superlotada no meio do nada. Então, o que a gente faz com isso? Aqui está o ponto. Nenhum modelo político vai funcionar no Brasil enquanto a gente viver sob essas premissas. Não adianta trocar presidente, de partido, de ideologia, se a base continua a mesma. A saída é negar as três premissas, uma por uma. Contra a ideia de que não existem valores, a gente precisa reconstruir valores transcendentes. Eles não podem ser importação estrangeira, nem solução simplista. Tem que nascer do nosso próprio solo. Contra a ideia de que só a força importa, valorizar o trabalho, o estudo e o esforço minucioso acima da pressa.
da ganância e da malandragem. Não precisa de muita criatividade. É a coisa mais básica do mundo. E contra a ideia de que tudo é recurso, entender que existem coisas que valem mais por si só. A natureza, a dignidade humana, a arte, a ciência, a filosofia. Ofícios que acrescentam ao mundo e, em vez de só subtrair, restaurar, e não digo voltar ao passado, eu digo curar, reparar a ferida. O sonho mais ousado é, na verdade, simples. Que o brasileiro seja livre para nascer, viver e morrer pelo seu caráter, e não pelo seu estado, pela sua elite ou pela sua condição social. Que um jovem não precise abandonar o lar por causa da pobreza. Que a família construa um jardim no chão que é dela. Que as crianças andem no parque sem medo. Isso não é utopia. Outros povos em condições piores que as nossas já conseguiram. Se esse vídeo fez sentido para você, faz 3 coisas. Comenta qual valor você acha que a gente precisa reconstruir primeiro. Compartilha com quem enxerga isso e se inscreve. Porque quanto mais gente enxergar o extrativismo cultural, mais perto fica o dia em que ele acaba.